não devem ficar atrás. Será que tem gente pedindo para entrar? Bom, comecei a gravar. Eu vou compartilhar a tela. Espera aí. Para a gente conversar. Não, espera aí que ele não está aqui ainda. O meu sistema. Agora ele vai estar. O meu PowerPoint. Bom, turma. Seguinte, já são 7h21, eu já comecei a gravar. Talvez tenham pessoas que entrem depois, ou que pelo menos assistam, possam assistir a aula na sequência. Peraí, que isso, Gustavo, eu tô anotando quem está entrando, para não precisar fazer chamada, em que pese, né? Se alguém quiser colocar alguma coisa no chat, justificativa, tal, fiquem tranquilos. Gente, é o seguinte, a aula passada, nós terminamos a nossa aula com exatamente nessa tela que eu estou compartilhando, acho que vocês estão vendo, com essas questões, tá? Com 6 questõezinhas que eu coloquei, inclusive, lá como atividade, né? E, na verdade, eu quero continuar a aula respondendo essas 6 questões, tá? Então, os temas da nossa aula de hoje, embora a gente já tenha falado um pouquinho sobre essa questão da legitimidade sucessória do embrião, até eu coloquei lá no chat o enunciado 267 da Jornada de Direito Civil a respeito dos embriões formados por técnicas de reprodução artificial. Então, esse é um dos temas que a gente vai começar abordando agora. E eu combinei com vocês o seguinte, que eu ia responder essas questões, que eram temas da aula anterior, que a gente não tinha conseguido dar conta, tá? Então, nós vamos falar aí das pessoas jurídicas, se elas têm legitimidade para figurar como beneficiárias de um testamento. A gente vai ver quem são quem tem impedimento sucessório, se existe vocação hereditária de animais e coisas, quem são os excluídos da sucessão, e o que é herança jacente. Então, os temas da nossa aula, eles são pontuais em relação a essas 6 questões que a gente vai responder ao longo da nossa aula, tá? Eu já vi que dá tempo da gente trabalhar tudo isso, a gente pode não fazer um intervalo e ir na sequência até que a aula está gravando, embora vocês possam interromper, não tem problema nenhum, mas dá tempo e vocês vão estar com um conteúdo bem satisfatório, na minha opinião, tá? Uma coisa que eu preciso deixar claro desde então, e vou pedir para vocês, inclusive, responderem já agora que a gente vai fazer. Eu tinha combinado com vocês que a gente ia fazer as nossas atividades em sala e que eu não ia colocar lá no AVA os prazos para vocês entregarem a atividade na semana seguinte. Por quê? Porque é muita sobrecarga de trabalho, de atividade, enfim. Né? Então, eu imaginei assim, olha, vamos deixar dito da sucessão, a gente não é que nossa aula é de sexta-feira, né? É muita coisa para vocês fazerem. Eu sei que vocês têm, pelo que eu entendi, vocês têm aula de prática e tem que entregar peça, enfim, é uma demanda grande de atividade, as aulas já estão sendo online, então eu tenho que propor, porque a universidade me obriga, assim, por conta de como é montado o sistema do AVA, mas a gente faz isso em sala. Essa semana, a gente foi questionado a respeito de alinhar alinhar entre todos os professores de vocês para colocarem os prazos da atividade, tá? Então, assim, eu não vou conseguir fugir dessa questão de colocar prazo, né? Eu acho que eu coloquei só para testar uma única atividade, o que passou, então, assim, o que passou, passou,
não tem como a gente alterar, mas a partir de agora, eu vou ter que inserir atividade lá, naquela barrinha de tarefas do AVA, ou questionário, enfim, e colocar o prazo para vocês entregarem na semana seguinte, tá? Daí uma semana, tem que vincular lá o prazo. O que a gente pode fazer? O que eu sugiro? Se eu tenho que fazer isso, eu também não quero prejudicá-los, até porque também, vou ser muito sincera, tá, gente? Não é prejudicá-los, sobrecarregar vocês e a mim, professora, que tenho que elaborar a aula, que tenho que elaborar as questões e tenha que dar feedback para todos os alunos em relação às questões. Então, o que eu imaginei? Nós vamos fazer um exercício na aula de hoje, três testes na aula de hoje. Esses testes são os testes que eu coloquei na tarefa já, que eu vinculei a tarefa para responder até semana que vem, mas a gente responde aqui na aula. Aí vocês vão lá no AVA, vão lá na tarefa e já respondem. E aí vocês não têm nenhuma tarefa pendente, não ficam com tarefa pendente, e eu também não fico com tarefa pendente para ter que corrigir para vocês e dar um feedback, tá? Quando for necessário, algo específico de eu dar o feedback, a gente combina, mas assim, é uma forma de eu colocar o prazo, eu vincular, eu me alinhar institucionalmente com todos os professores, de acordo com a determinação da coordenação, e deixar vocês com atividade também, e já auxiliá-los, vamos dizer assim, na resposta dessas atividades, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nossa aula continua sendo sobre respondendo essas perguntas da semana passada. Essas perguntas da semana passada, eu não vinculei prazo para vocês responderem para hoje. Na verdade, era um preparatório para os conteúdos de hoje. Agora, as questões da aula de hoje, que já estão lá no AVA, elas são vinculadas para que vocês respondam até a semana que vem, tá? Então, vamos vou dar sequência aqui, e para vocês entenderem como é que a gente vai ser feito, tá? Se tiver dúvida, pergunte. Então, aqui, ó. Vamos responder a primeira pergunta. A primeira pergunta, que está lá na primeira transparência, é se o embrião tem legitimidade sucessória. Eu combinei, não sei se foi com vocês ou se foi com a turma da manhã, vocês me desculpem, mas a gente acaba confundindo. Eu combinei de apresentar uma questão de concurso de magistratura, tá? E aproveitei, então, eu coloquei aqui o enunciado 267, eu coloquei no chat da semana passada, mas aqui eu já coloquei na tela para vocês terem no material, tá? Aonde nós paramos na semana passada? Nós paramos na regra da vocação hereditária. E a vocação hereditária está lá no artigo 1798, tá? Que estabelece que legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, o Código Civil fala de pessoas nascidas ou já concebidas. Aí vem a grande questão sobre a legitimidade sucessória do embrião, a vocação hereditária do embrião. Aí, na semana passada, eu coloquei para vocês o enunciado 267 da Jornada de Direito Civil, ampliando, então, o entendimento do artigo 1798 para também os embriões formados mediante técnica de reprodução assistida, tá? Então, eu coloquei esse enunciado no chat e trouxe aqui na tela, ok? Aí, eu estou aqui com a questão do concurso, tá? A questão do concurso de magistratura. Olha só, nós vamos fazer a questão agora e vamos responder agora para vocês depois entrarem lá no AVA e responderem a tarefa também, tá? Tem a ver com essa matéria, claro, porque eu estou trazendo a questão relacionada àquela matéria que a gente está trabalhando. Vamos lá para a questão. Que é de juiz substituto, tá? Do Pará. A Unesp que fez a questão. Quanto à capacidade sucessória do nascituro, assinale a alternativa correta. A. Não possui legitimidade para receber herança ou legado. B. Legitima-se suceder desde que contemplado em testamento. C.
legitima-se a suceder desde que concebido, quando da abertura da sucessão. D, legitima-se a suceder desde que se trate de herança pela via direta e não colateral. E, legitima-se a suceder por legado, desde que recebido até 180 dias anteriores à abertura da sucessão. E aí? A B. D? B de bola. É legítima-se suceder desde que contemplado em testamento. Você está com o Código Civil aí, Alex? Não. Então vamos lá. Abre o código lá no artigo 1798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. É o Código Civil, artigo 1798. Você continua achando que é a B ou não? E aí, povo, ninguém está prestando atenção? Ai, ai. Letra C. É o texto da lei, pessoal. É o texto da lei. Vai lá no sistema, lê o artigo 1798. Eu tenho só um comentário para falar sobre essa questão. Prestem atenção no seguinte. Desconfie de questões que são não possui legitimidade. Esquisito. Legitima-se a suceder desde que contemplado em testamento. Legitima-se a suceder desde que concebido quanto da abertura da sucessão. Então, isso aqui está no texto da lei. Cai texto de lei, tá? Aqui, ó, desconfia de prazos até 180 dias. A ideia é levar o candidato a erro mesmo, tá? Em relação a termos que existem, que são dispostos em lei, essa questão de prazo, de dias, né? E aí, se você não conhece direito o texto da lei, acaba fazendo isso, tá? Tudo bem, Alex? Concorda? Tudo bem, sim. Aqui, nesse caso, é o texto da lei mesmo. Bom, tem mais uma questão. Vamos lá. A próxima. Defensor público, tá? Lá de Goiás. A respeito do direito e de acordo com o ordenamento jurídico pátrio. Letra A. A sucessão e a legitimação para suceder são reguladas pela lei vigente ao tempo do nascimento do sucessor. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou privado ou termo judicial. Um segundo que o Vitor está tentando entrar. Letra C. A ação de petição de herança, quando exercida por um só dos herdeiros, só compreenderá os bens que lhe couber. As pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão são expressamente legitimadas a suceder. E a deixa de bens ou direitos ao filho do concubino é ilícita, ainda quando o seu pai for o próprio testador. Aqui, como a gente não viu toda a matéria, né, se a gente fizesse essa questão ao final da aula de hoje, vocês provavelmente já perceberiam. Mas, porque vocês não conhecem ainda essa questão de vocação hereditária por completo, de excluídos da sucessão, porque a gente vai ver isso ainda, petição de herança, renúncia de herança, embora a gente tenha visto renúncia de herança. Não, a gente viu renúncia, não, a gente não viu renúncia de herança ainda, tá? Mas aqui, se nós estamos falando sobre a questão de nascituro, né, nós estamos falando de pessoas nascidas ou já concebidas, e estamos falando, inclusive, do texto do artigo 1798, a resposta aqui é... Qual é?
AD de dado. Perfeito, muito bem. Quem que levantou a mão? O Dan. Pode falar, Dan. Professor, é para avisar que acho que tem gente esperando aprovação. Ah, já aprovou Então, também. Tá bom. consegui aprovar, né? É que eu Tá estava certo. falando e assim, peraí, tem mais um aqui, calma. Ver tudo. O Elton e a Renata, tá? Pessoal, como entrou um pouquinho mais de gente, deixa eu só clarear aqui e nivelar, tá? O que a gente fez até agora? Até agora, eu peguei, deixa eu só voltar aqui na tela, que aí o pessoal que está entrando já vai entender. Eu peguei a última tela da aula passada, que são as perguntas que eu fiz, e a aula de hoje vai ser baseada na resposta dessas perguntas, que já é uma forma da gente apresentar o conteúdo, tá? Como a gente falou um pouquinho sobre essa questão do embrião, né, que foi acrescido aí por um entendimento de um enunciado da Jornada de Direito Civil, o enunciado 267, eu trouxe aqui dois testes que a gente acabou de fazer já. Eu até assinalei aqui as respostas certas, esse aqui também eu vou assinalar para vocês. Porque esses testes, eles têm mais um, tá? Vai ter mais um teste lá no AVA, lá atividade. Porque esses testes, eles vão fazer parte da atividade que vocês têm que fazer para entregar, porque eu fui, eu tenho que nivelar com os outros professores e colocar essas atividades com prazo, colocar prazo. Então, uma forma que eu criei de minimizar isso, né, da gente ter, vocês terem muito trabalho, é eu trazer esses testes em aula, relacionados à matéria, é claro, a gente faz em sala, para ser uma coisa um pouco menos cansativa, e vocês já automaticamente avisem os colegas também que não estão assistindo, que não estão presentes, já vão lá no AVA e já respondem para já cumprir a atividade, tá? A proposta é essa, ninguém deixar de cumprir aí a tarefa, tá? Porque a metodologia da universidade é essa, enfim, a gente não tem muito como alterar isso, tá? Bom, então, vou só voltar aqui para a primeira tela, para a gente ir na sequência, para vocês perceberem a sequência. Então, nós já trabalhamos a questão da primeira pergunta, a resposta, desculpa, da primeira pergunta, sobre legitimidade sucessória do embrião, tá? E fizemos duas questões relacionadas a isso. O que nós vamos ver agora? Segunda questão, as pessoas jurídicas têm legitimidade para figurar como beneficiária do testamento? Aí eu vou lá para a minha tela, que menciona esse assunto, tá? Então, a gente já vai conseguir responder essa segunda questão lá da aula passada. Bom, gente, olha só. Quando a gente fala de pessoa jurídica beneficiária em testamento, até dá para imaginar, né, uma vez que se a pessoa não tem herdeiros, enfim, você vai fazer um testamento, ou para deixar mesmo que ela tenha herdeiro, a gente já viu que ela pode abrir mão de 50%, né, tendo herdeiros, do seu patrimônio, vamos dizer assim, para ser objeto de testamento, ela pode deixar isso para uma pessoa jurídica, né? Então, assim, em geral, as pessoas têm, né, os testamentos, existe legitimidade, as pessoas têm legitimidade para serem beneficiárias do testamento de pessoa jurídica, tá? Ou seja, nada impede que o testador, a pessoa que está fazendo o testamento, né, que está manifestando a sua declaração de uma vontade, deixe a sua herança para uma associação, para crianças carentes, para uma igreja, enfim, para uma fundação, tá? É o mais comum. É comum, professores deixar suas bibliotecas particulares para instituição de ensino, enfim, tá? O que precisa ser registrado aqui? Eu entendo que, na maior parte das vezes, esse testador vai deixar isso para algum tipo de atividade beneficente, tá? Mas
não tem nada que expresse que essa entidade teria que ser sem fins lucrativos, né? Só fica meio que sujeito a questionamento. O que fica muito claro é essa última parte aqui no slide, né? Que as sociedades que são irregulares, tá? Sociedades de fato, ou seja, essas sociedades que são entes despersonificados, eles não podem ser beneficiários de testamento, não pode figurar como sucessora em testamento. Por quê? Porque a própria pessoa jurídica, nesse caso, ela tem um vício de constituição. Ela é uma sociedade de fato e não uma sociedade de direito, tá? Então, do mesmo jeito que os entes, por exemplo, que não têm capacidade processual, né? Então, uma massa falida tem capacidade de processo, eles são dotados de capacidade processual, mas eles não têm personalidade jurídica, tá? Que é o caso de uma massa falida, que é o caso de um condomínio, tá? Que entendemos aí que ele não vai poder, é um ente que, pela ausência, tá? De capacidade processual, ou melhor, desculpa, pela ausência de personalidade jurídica, embora tenham capacidade postulatória, uma herança jacente, a gente vai ver ao final aqui da aula de hoje o que é herança jacente, tá? Então, assim, que pessoas jurídicas são essas? São pessoas jurídicas que são sociedades regulares, pessoas jurídicas, fundações, associações, empresas, mas que tenham capacidade postulatória e personalidade jurídica definida, tá? Vamos lá. Então, a gente já vai para a terceira pergunta, tá? Voltando lá só para o slide para vocês se situarem. Nós já respondemos se o embrião tem legitimidade sucessória, nós já respondemos que as pessoas jurídicas têm legitimidade para figurar como beneficiária do testamento. Agora, eu preciso saber quais são as pessoas que têm impedimentos sucessórios, tá? Ou seja, quem são essas pessoas que podem ser beneficiadas pelo testamento, tá? Aonde está isso, pessoal? Peguem o Código Civil, grifem, gravem, lendo o código que a gente acaba memorizando as palavras e os termos utilizados. E isso é muito pedido, não só em concurso, no próprio exame de ordem, tá? Que é o motivo da gente estar estudando, é claro, nesse primeiro momento. O que tem o artigo 1801? Na verdade, eu vou ler a tela, mas depois eu vou reforçar aqui, porque esse artigo 1801, ele tem 4 incisos, tá? Então, o que eu preciso entender? Algumas pessoas, elas são, de fato, impedidas de serem nomeadas herdeiras ou legatárias, né? Serem beneficiadas por um testamento ou receberem algo específico, que a gente chama isso como o legatário, tá? Essa hipótese, então, são de ausência de legitimidade, aí que o Alto quando entrar, ausência de legitimidade sucessória passiva. Então, eu tenho que entender quem são, na verdade, essas pessoas, tá? Aí que eu vou me recorrer ao artigo 1801. Tem ali, olha, o artigo 1801, eu vou ler aqui do meu código. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. 2 pontos. Aí tem o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3 e o inciso 4. O que está na tela? Falando assim, olha, o inciso 1 é esse número 1 que está aqui na tela. A pessoa que, a rogo, escreveu um testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro ou os seus ascendentes e irmãos. Por que isso? Tá? Por que a pessoa que escreveu o testamento, aquela pessoa que escreveu a manifestação de última vontade do testador, não pode ser beneficiário do testamento? Justamente para evitar uma interferência nessa manifestação de vontade do testador,
tá? Pode haver uma captação dolosa da sua vontade, por isso que eles não podem ser beneficiários. Quem são essas pessoas? Então, mais especificamente ainda, a pessoa que escreveu a manifestação de vontade do testador, a pessoa que datilografou, que digitou o testamento a pedido do testador, não só essa pessoa, mas o cônjuge dessa pessoa, o companheiro, o ascendente, o irmão, tá? Então, assim, quando você está fazendo um testamento, se você está fazendo um testamento, você quer, por exemplo, deixar isso para a enfermeira que está lá cuidando de você, tá? Essa enfermeira não vai poder ser beneficiária, porque ela vai estar lá e você pede para ela escrever isso, não pode, tá? Nem o filho dela, nem o marido dela, enfim. Qual que é a ideia? Preservar a real intenção do testador. Por quê? Porque pode suscitar dúvidas sobre essa manifestação de vontade, tá? Que é a última vontade do testador. Isso é o que está no inciso 1º do 1801. São só essas pessoas? Não, não são só essas pessoas. Se a gente for dar, deixa eu passar de tela para vocês, se a gente for dar continuidade, tem aqui no inciso 2 do 1802, fala assim, as testemunhas do testamento. Enfim, é a mesma razão que o inciso 1 menciona, tá? Qual que é a razão? Justamente não deixar com que essas pessoas que estão testemunhando esse ato elaborem algo que possam ser, deixem com que seja elaborado algo com que sejam diretamente beneficiadas. Novamente, a proposta aqui, a intenção, é a preservação da autonomia da vontade do testador, tá? Bom, o inciso 3 desse artigo, na sequência, menciona assim: o concubino do testador casado, salvo se este sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Então, peraí. Tudo bem que o código foi super infeliz, né, de colocar concubino e colocar prazo de 5 anos. Mas por que essa pessoa, ela não pode ser nomeada legatário, tá? Primeiro, esse dispositivo, eu vou ler aqui o que o Pablo Stolze menciona, mas está muito claro que não pode ser beneficiário, não pode ser nomeado herdeiro nem legatário. A palavra concubino, que o código usa, é muito triste, para falar muito a verdade, né? O que é concubino? Concubino significa que é amante. Então, significa o quê? Que é uma pessoa que vai ter uma relação paralela com alguém que é impedido de beneficiá-la no testamento, tá? Porque existe o cônjuge, ou a cônjuge, tá? A questão aqui é que se eu equiparar concubino a companheiro, eu também estaria ferindo o que é equiparado constitucionalmente, né? O companheiro, aquele que vive em união estável. Então, na verdade, concubino e companheiro não se pode confundir aqui no Código Civil, tá? Então, o que acontece? Essa proibição acaba atingindo quem? Acaba atingindo, por exemplo, um homem que, sendo casado e que mantém esse casamento, pretende deixar essa sua herança para uma mulher que ele tem um relacionamento clandestino, um relacionamento extraconjugal há alguns anos. Então, isso é importante a gente entender que, mesmo que ele não seja casado, mas que ele mantenha uma união estável, e mesmo assim ele tenha um relacionamento do qual não é uma união estável, é um relacionamento que é clandestino, como diz o Pablo Stolze aqui no comentário dele, não pode, ele não, é impedido de ser sucessor, tá? De ser nomeado herdeiro, desculpa, tá? E outra coisa, foi infeliz também o código,
no sentido de mencionar o prazo, né? De estipular o prazo de 5 anos, tá? Por quê? Se o testador já está separado do seu marido ou da sua esposa, ele pode testar, né? Respeitando a legitimidade dos herdeiros necessários para quem quiser, pois não tem que se falar em traição, em infidelidade, ou seja, em relação clandestina ao concubinato, tá? Ou um concubinato. Até porque você não precisa esperar 5 anos para isso acontecer, tá? Na verdade, a gente tem a emenda constitucional de 2010 que fala que independe de prazo mínimo para você ter, inclusive, o divórcio. Então, você pode ter se divorciado e daí 2 anos querer, na verdade, fazer um testamento, deixando uma parte, nomeando, né, seu herdeiro, a pessoa que está no seu novo relacionamento, e aí, assim, pelo código, tem que se esperar o quê? Os 5 anos, porque também está muito expresso, tá? Então, para finalizar, eu volto a ler o 1801, inciso 3. Não pode ser nomeado herdeiro, nem legatário, o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos, tá? Isso a gente vai ver um exercício aqui, que a gente vai trabalhar essa questão. Bom, e por fim, gente, existe um inciso 4 nesse artigo 1801, tá? O inciso 4 vai falar que também é impedido, não pode ser nomeado legatário, o tabelião, civil ou militar, o comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. Claro, né? Não vai poder ser nomeado herdeiro, óbvio, né? Pelo menos o princípio da isenção, ou seja, o oficial que elaborar ou aprovar o testamento não pode, ao mesmo tempo, ser beneficiário dele, tá? É o que faz sentido, é uma vedação que faz sentido, tá? Bom, ainda essa vedação aqui explica-se um pouco mais no artigo 1802 e no 1803. O 1802 vai falar o seguinte, olha, são nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sobre a forma de contrato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa. Presumem-se pessoas interpostas os ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder. Tá? Então, óbvio que as disposições testamentárias a favor dessas pessoas que não são legitimadas, que são as que estão presentes no artigo 1801, vão ser nulas essas disposições, tá? E o 1803 vai falar sobre o filho do concubino, né? Já fala o seguinte, ó, é lícita a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador, né? Porque aí a questão é o quê? É uma disposição testamentária do herdeiro, né? Porque a gente tem que pensar que não se fala mais, né, em herdeiro legítimo ou não legítimo. Nesse sentido, tem essa súmula, a 447 do STF, não é o STF hoje, né, o STF diante da Constituição de 88. A súmula 447, que fala, é válida a disposição testamentária em favor de filho adulterino do testador com sua concubina. Os próprios termos hoje utilizados são termos, na verdade, que face à emenda constitucional, face à própria Constituição de 88, não são mais utilizadas, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que eu acho que ajuda vocês. Não, eu não consigo ler assim. Bom, pessoal, nesse sentido, o nosso terceiro teste, que está lá na atividade,
a tarefa, e a gente vai fazer agora, e vocês não se esqueçam de ir lá responder para cumprir a atividade, tá? Depois disso, a gente não tem mais teste, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, porque eu estou usando. Tá aqui, beleza. Bom, é um concurso para cartório, né? Lá da Paraíba, do Tribunal de Justiça. Segundo o ordenamento jurídico, segundo o ordenamento civilista brasileiro, em matéria de direito às sucessões, não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. Não podem ser. Então, é o artigo 1801, tá? Vamos lá. Primeiro, a pessoa que a rogo escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro ou os seus ascendentes irmãos. Tá certo? É o inciso primeiro do 1801. 2. As testemunhas do testamento. Também tá certo. É o inciso 2 do 1801. 3. O concubino do testador casado, salvo se este sem culpa sua estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Está usando o termo do código, é o concubino do testador casado, tá exatamente isso, ó, eu vou ler o texto do código. O concubino do testador casado, salvo se este sem culpa sua estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Exatamente, o texto. Então, tá certo. Inciso 4, tabelião, civil ou militar, ou comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o que fizer, ou aprovar o testamento. Esse é o inciso 4 do 1801. Então, qual que é a resposta correta? Se a assertiva 1, 2, 3 e 4 estão certas, a gente vai ter o quê? Aqui, né? A alternativa correta. Tá bom, gente? Conseguiram ver? Vão conseguir colocar lá no sistema para ninguém já passar a atividade, já que é obrigatório eu colocar prazo, tá? Lá não tem atividade ainda liberada para a gente, não. Ah, então eu coloquei. Depois eu dou uma olhada e aí eu libero. Pode deixar. Vou até anotar aqui, porque se eu for fazer isso agora, a gente não, né? Liberar a atividade. Vou até anotar aqui, liberar a atividade. Porque eu coloquei, mas é que talvez era tarde da noite ontem, eu não devo ter liberado para vocês, tá? Obrigado. Obrigada a você de avisar. Só para vocês entenderem, o pessoal que entrou um pouquinho depois, essas atividades, esses testes que a gente fez agora, a gente já fez os 3 testes, são testes que coloquei lá na tarefa e eu tenho que vincular prazo para vocês entregarem. Então, é só para a semana que vem, tá? Para quinta-feira da semana que vem, porque a gente tem aula de sexta. E a ideia é que vocês já automaticamente acompanhem esses testes, que eu vou tentar, né, colocar assim, e já fazem essa atividade para não... Porque não dá tempo mesmo, né, durante a semana. Porque vocês têm muitas outras disciplinas. Obrigada pelo toque, que depois eu vejo lá para liberar, tá? Bom, gente, olha só. Vou voltar de novo para a primeira tela para a gente ver o que a gente já fez. Então, já respondemos a primeira questão sobre a legitimidade sucessória do embrião. Já falamos sobre as pessoas jurídicas, que elas têm legitimidade para figurar como beneficiário de testamento. Já vimos quais pessoas têm impedimentos sucessórios, lá no artigo 1801. Agora, a gente vai para a pergunta 4. Existe vocação hereditária de animais e coisas? E aí, o que vocês acham? Então, vou lá para a nossa tela. Eu acho Seguinte, gente, você acha que existe? Eu acho que existe. Pelo menos eu já ouvi notícias, né, disso. Então, na verdade, você já ouviu, eu imagino, tá? Claro que eu não sou vidente, óbvio.
porque se fala muito nessa questão de preservação e de tratamento constitucional aos animais, eu vou chegar lá. Mas assim, olha, só para a gente acompanhar o raciocínio, é aquela história que por que a gente já ouviu falar isso? Porque a gente com certeza assiste filme. O Gustavo já respondeu, no Brasil acredita que não tem direito, mas a gente é imbuído disso, dessa sensação, aquele milionário deixou a sua fortuna para o cachorrinho Bilu, né? A falecida que deixou a herança para a sua biblioteca, enfim, tá? A rigor, no Brasil, isso não é permitido, tá? Por quê? Porque eu estou falando de coisas, de semoventes. Animal é semovente, não é isso que a gente estudou lá no Código Civil? Sim. No nosso código que nós estamos trabalhando? E coisas, semoventes e coisas não têm vocação hereditária. Não tem nem personalidade jurídica própria, né? Personalidade jurídica, não tem, tá? Muito menos vocação hereditária. Diga, Gustavo. A gente fez uma atividade, acho que direito de família, e aí eu tava lendo um caso aí que um casal se separou e eles tinham um cachorro, a senhora já conhece? E aí não, uhum. Não, ótimo você ter colocado isso. Vai, continua. E aí tinha esse cachorro e tal, e ficou com a mulher, e o cara queria visitar, só que a mulher não deixava. Eles tinham uma relação de filho, né, com o cachorro. E aí ele entrou com um pedido para, tipo, guarda compartilhada. E aí foi negado, primeira instância, mas segunda instância eles recorreu e conseguiu a guarda compartilhada, como se fosse um filho mesmo, né? Sim. E o tribunal reconheceu que o cachorro fazia parte da vida dele também. O cachorro também não era. Daqui a pouco não vai se comparar mais um semovente, né? Vai se comparar a algo um pouco mais próximo. Daqui a pouco a tecnologia e tudo mais. Né? Então, ainda não, eu acredito que não tenha normativamente, né? Ainda não tenha lei, mas jurisprudencialmente já vai começar a ter já essa questão desse parentesco, dessa familiaridade com o cachorro. Não, perfeito, mas você deixou muito claro, parentesco, familiaridade. Nós estamos falando aqui de vocação hereditária. Tem como eu deixar bens para o cachorro? Não. Seja ele bens Não, materiais não. ou imateriais? Não dá, entendeu? Então, isso, inclusive, que a gente... Eu falei que eu já conheço, mas, assim, não é essa específica... ótimo que vocês fizeram esse trabalho em direito de família, porque eu concordo plenamente com todos esses argumentos, inclusive concordo com a reforma do tribunal, porque só que eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei se eu já falei, eu nunca fui criada com animal, né? Nunca fui criada com cachorro, nada disso. Essa pandemia veio para mudar a cabeça da gente, né? Porque eu tenho uma filha de 12 anos e ela 11 anos, e ela pediu desesperadamente para ter cachorro, para ter cachorro, para ter cachorro. Enfim, a gente aceitou ter cachorro. Agora tem uma cachorrinha. Gente, realmente, agora eu entendo as pessoas que são apaixonadas por cachorro. E eu não sou, nunca imaginei na minha vida, porque a gente nunca pode falar nunca, para nada. Porque realmente eu nunca na minha vida imaginei que eu fosse ter cachorro. E gente, a minha cachorrinha, ela é da família, é impressionante. Ela sente tudo que a gente sente, ela tá em todo lugar que a gente tá. Então, assim, eu entendo isso e concordo plenamente com a reforma da sentença do juiz da primeira instância, que o Tribunal de Justiça reconheceu. Agora, neste nosso caso específico, a gente tem que entender o seguinte, estou falando de vocação hereditária. Vocação hereditária não tem como, porque o que é possível fazer? É o que está na tela, inclusive, acho que está compartilhando, deixa eu ver se eu estou compartilhando com vocês, estou compartilhando. O que é essa questão é possível fazer? É possível eu deixar o ônus de cuidar do animal, né, ou de guardar os meus livros da biblioteca, ou ficar com as minhas joias, né? É possível eu deixar
esse ônus para determinados herdeiros, né, numa disposição testamentária de repente. Então, eu posso deixar essa responsabilidade de, enquanto a minha cachorra viver, quando eu, né, antes de eu morrer, ou então durante, né, eu tenho uma manifestação de vontade de fazer um testamento, para que alguém cuide, tá? Do cachorro. Então, assim, dá para você destinar parte ou totalidade da herança também para uma fundação, por exemplo, com uma finalidade cultural, tá? A questão é o seguinte, que eu não posso confundir a vocação hereditária, uma suposta vocação hereditária de animais e coisas, em relação a eu instituir alguém no testamento que vai ser responsável por esses animais e coisas, né? No nosso direito brasileiro, não tem como eu pensar em vocação hereditária de animais e coisas. O que não quer dizer que esse direito, que é o que foi falado, tá? O que não quer dizer que, em relação aos animais, não é porque eles não possuem legitimidade sucessória, né, que eles não têm que ter um tratamento digno, de que eles não têm que ter proteção, cuidado, e eles não possam ser protegidos constitucionalmente e legalmente, inclusive discutir essa questão de guarda compartilhada, de alimentos, tá? Colocando bem entre aspas aqui, de alimentos e visitações, digamos assim, desses animais, que no caso é o cachorrinho. Por isso que eu cito, isso eu peguei numa nota de rodapé do livro do professor Pablo Stolze, esse texto, esse artigo, eu achei ele muito bom. É claro, eu não vou trabalhar isso com vocês, porque não é nosso tema, mas eu estou indicando, né, quem tiver a oportunidade depois abrir aí o texto, oportunidade não, eu digo assim, interesse, né, sobre o assunto, até porque vocês vão ter que fazer monografia, vocês têm que, né, de repente desenvolver algum tema, é um tema super interessante, está muito bem feito esse artigo, sobre os animais como sujeito de direito, tá? Eu compartilhei, não trouxe o artigo, mas eu deixei aí o link para vocês acessarem. Ele está muito Então seria a interessante. questão do curador, né, professor? Professora. Perfeito. Diga, quem está perguntando? Tinha que ser a questão do procurador, não, de um curador. Você nomear uma pessoa, né? Um legatário. Você deixar isso para um legatário ou para um herdeiro. Teria que ser no testamento, para cuidar, né? Entendi. Quem mais perguntou? Se ele não cuidar, então, aí não tem, mas aí não tem como, porque ele pode renunciar, né? Esse legado, digamos assim. A gente vai ver, inclusive, isso. Né? Aí não tem muito o que fazer, né? Vai ter que ter alguém que defenda o animal, o semovente. Quem mais ia falar? Ninguém? Gente, ó, isso é super atual, esse assunto. Sabe por quê? Inclusive, eu fiz foi uma dissolução consensual, mas que eles fizeram questão de ter na petição da dissolução da união estável, de forma consensual, assinada, né, concordando um advogado só para o ex-marido, né, para o casal, mas fizeram questão de deixar consignado como que seria essa questão da cachorra, né, da cachorra, como é que ficaria, né, porque a cachorra, claro, é a cachorra da criança, que eles tinham uma filha em comum, mas fizeram questão que na petição da dissolução da união estável, que regula alimentos, não ficou regulado alimentos, digamos assim, né, para a cachorra, mas ficou regulado que ela ficaria sempre acompanhando a criança. Então, se a criança fosse ficar uma semana na casa do pai, a cachorra ficaria com a criança, né? E que faz parte aí dos custos. E aí, se ela está na casa da criança, quem cuida da cachorra é o pai, né? Vamos dizer assim. Está na casa da mãe, se a criança está na casa da mãe, quem cuida da cachorra. Isso a gente teve que colocar na petição lá, porque fizeram questão. Então, é algo bem atual. Professora, tem mais cães e gatos do que crianças no mundo. No mundo, não, desculpa. No Brasil, desculpa. No Brasil, né? Tem mais crianças e gatos do que crianças no Brasil. Acredito. Então, as pessoas não querem mais. Não, tem muito casal optando por animal do que filho.
Mas é isso mesmo. Também é tão difícil, né, gente, ter que criar filho nesse país. Ai, ai, complicado. Gente, então, ó, eu voltei de novo para a primeira tela. Por quê? Já respondemos a primeira questão, já respondemos a segunda questão, já respondemos a terceira, já vimos que não existe essa vocação hereditária de animais e coisas. Agora, a gente vai entrar nessas duas questões aqui, tá? Quem são excluídos da sucessão? Deixa eu ver aqui, slide que é esse aqui. Então, vamos lá. Esse assunto é interessante, até porque, obviamente, nós vamos falar da Suzane Richthofen, aí todo mundo gosta. Olha lá. É possível, né? Quem que é excluído? Quem que acaba sendo excluído da sucessão? Aonde está isso? Artigo 1814. Acho que não está na tela, mas a gente vai... eu já estou falando que é o artigo 1814. O artigo 1814, ele está sendo reproduzido nessa tela, embora não esteja indicando o número. Então, está escrito assim, olha, são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, 2 pontos, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Letra B. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. E, inciso 3, que, por violência ou meio fraudulento, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Então, o que está falando aqui? Olha, que essas pessoas, primeiro, as que cometeram homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra a pessoa de cuja sucessão se tratar. As pessoas que também foram acusadas caluniosamente em juízo, né, o autor da herança, ou cometerem crime contra a honra, tá, ou do seu cônjuge, também são excluídos da sucessão. E quem, por um meio violento ou meio fraudulento, inibir ou obstar o autor da herança a dispor livremente do seu bem. Essas pessoas, elas são as pessoas excluídas da sucessão. O que a doutrina fala, tá? A doutrina fala que são aqueles que são excluídos por indignidade. Então, lembra desse nome, indignidade. Não tem como a gente falar sobre isso e a gente não lembrar do caso da minha opinião, né? Não sei vocês, mas da Suzane Richthofen, né? O que aconteceu? Ela foi beneficiária da herança dos pais? Não deveria. Não, ela não foi. Ela foi excluída da sucessão, tá? Por quê? No processo de inventário, foi provado, enquanto que ela foi condenada pelo homicídio, sei lá, triplamente qualificada, aí eu já não sei porque eu não sou dessa área de penal, mas assim, um pouco que eu sei de penal, é isso que a gente, ela foi condenada, ela teve uma sentença transitada em julgado que a condenou, tanto é que ela está cumprindo pena. Alguém levantou a mão, gente? Eu ouvi um barulhinho. Eu, professora, queria fazer uma pergunta. Fala, pode fazer, Marisa. Então, e se a Suzana Richthofen, aquela figurinha fofa, se ela tivesse um filho, o filho dela, ou os filhos dela, estariam excluídos da linha sucessória ou não? Então, exatamente isso que a gente vai ver na sequência, tá? Então, calma, perfeita a sua pergunta, vamos dar continuidade a isso que a gente vai ver que não atinge a linha do filho, tá bom? Que a exclusão é pessoal, tá? Vamos entender, eu vou falar sobre isso, é conteúdo nosso ainda. Qual que é
Vamos passar para a próxima tela, porque isso está nos próximos artigos do Código. Quais são os efeitos? Quais são os efeitos da exclusão por indignidade? Bom, está no artigo 1816. É a resposta da pergunta da Marisa. Eu vou ler o 1816. São pessoais, os efeitos da exclusão são pessoais. Os efeitos, dependendo da entonação, fica mais claro, né? São pessoais, os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse, antes da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual deste bem. Então, tá aí na tela. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela, porque quando eu compartilho, eu não vejo. Está aqui o exemplo. Olha só. Imagine-se que Afonso, irmão de Pedro e Dolores, tenha sido excluído da sucessão do pai, o Mário, por ele ter cometido um crime contra a honra. Não é o caso da Suzane, é o inciso 2 do 1814. O da Suzane eu entendo que se enquadra no inciso 1 do 1814, mas ele cometeu um crime contra a honra e foi excluído da sucessão, tá? Bom, então o que acontece? Essa cota parte do ofensor, que é o Afonso, ela vai se acrescer ao quinhão dos coherdeiros, Pedro e Dolores, tá? Ressalvada a hipótese do quê? Se o Afonso tiver tido filhos. É o caso da Suzane, se a Suzane tivesse tido filhos, tá? Na época da sucessão, volto a dizer, olha só. São pessoais os efeitos da exclusão, os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão, tá? Por exemplo, não adianta nada agora a Suzane ter filho e reivindicar a sucessão do seu filho. Por quê? Porque, pelo seu filho, né? Por quê? Porque, na verdade, o processo de inventário do caso dos pais da Suzane Richthofen já foi concluído e já ficou para o único herdeiro, no caso, o irmão. Então, a cota da Suzane ficou para o irmão. Como nesse exemplo aqui, a cota do Afonso, se o Afonso não tivesse filhos, ficaria o terço dele ficaria dividido para Pedro e Dolores. Agora, se Afonso tivesse filhos, aí nesse caso, os filhos do Afonso herdarão a cota do Afonso, né? Simplesmente porque é uma questão simples, né? É uma questão de, né, que a exclusão por indignidade, ela acaba sendo uma pena de natureza civil, né? Eu não posso ultrapassar da pessoa, do ofensor, tá? Então, por isso que, se houver filhos, né, se houver herdeiros, vamos dizer assim, eu não posso ultrapassar, porque a ideia da pena, né, a ideia da indignidade é tratar no âmbito civil essa questão, porque o âmbito penal vai trabalhar na esfera penal, né, no caso de crime de calúnia, de difamação, crime cometido contra a honra, ou no caso do homicídio, ou aquela pessoa que tentou fraudar, na verdade, o processo, né, utilizou de meio fraudulento para ser beneficiária, por exemplo, de um testamento, tá? Olha que interessante, continuando aí esse nosso tema do 1816. O legislador, ele foi atento, tá? Pois, excluídos da sucessão, não terá direito ao usufruto ou administração dos bens que os seus sucessores couberem na herança, nem a sucessão eventual desses. O que é isso? Isso está lá no parágrafo único, né? Aquele que foi excluído da sucessão por indignidade, ele não vai ter direito ao usufruto do bem,
tampouco ele vai poder ter, né, poder administrar os bens dos sucessores, tá? Então, olha só, o que isso significa? Os bens que foram negados ao excluído não favorece, não pode favorecer de forma alguma, porque foi um bem negado, ele foi declarado indigno, né, de receber essa herança, né? Então, não pode favorecer nem mesmo na condição de representante legal daquele que é beneficiário, ou seja, se o seu filho é menor, tá? Nem retornar para ele numa nova relação sucessória. Então, vamos supor no caso da Suzane. A Suzane vamos supor que ela tivesse tido um filho, né? E os bens ficassem para, a parte dela ficasse para o filho. Se o filho é menor, ele não pode usufruir, né, desses bens, sendo considerado o representante legal do beneficiário. Porque não faz sentido, ela foi declarada, né, excluída da sucessão. E se esse filho, inclusive, falecer antes que a própria Suzane, não poderá ela herdar do filho, tá? Por uma expressa disposição da lei, pelo parágrafo único do 1816. Né? No caso do exemplozinho lá que a gente trabalhou, né? O Afonso não vai poder usufruir, ou não vai poder administrar os bens que foram transferidos aos seus filhos, mesmo que esses filhos sejam menores, mesmo que esses filhos sejam incapazes. E no caso da morte desses filhos, ele não pode herdar, né? É uma norma lógica dentro da natureza. Então, assim, o que é legal a gente entender aqui, né? É uma norma lógica, eu voltei até para essa primeira tela para explicar justamente isso. É uma norma lógica dentro dessa questão de que a indignidade é uma pena de natureza civil, né? E ela é pessoal, ela não transfere para os seus herdeiros, ela não vai além daquele que cometeu o ato ilícito, considerado no rol do 1814, tá? Deixa eu voltar aqui. Marisa, ajudou? Acho que sim, né? Bom, terminamos esse assunto? Ainda não. Por quê? Porque a gente tem mais 2 artigos nessa parte dos excluídos da sucessão. A gente tem o 1817 e o 1818, tá? Por isso que eu coloquei nessa tela o 1817, mas já coloquei ali, né, no tópico, teoria do herdeiro aparente e princípio da boa-fé. Então, nós vamos entender o que é isso. Teoria do herdeiro aparente é que, assim, enquanto você não é excluído da sucessão, porque você não tem, no caso da Suzane Richthofen, o trânsito em julgado da sentença condenatória, e execução da pena, cumprimento da pena, enfim, ela era uma herdeira aparente dos bens dos seus pais, tá? E aí, nesse momento, vamos pensar que eles resolvam, enquanto ainda herdeira aparente, né, vender os bens, alugar o imóvel, né, onde ocorreu o crime, tá? Olha aqui que o 1817 fala. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé. E os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão. Então, o que a gente já começa a entender daí, do Código? A gente começa a entender que a exclusão, a indignidade declarada, ela se dá no processo de inventário. Então, ela é uma sentença que exclui aquele herdeiro, tá? E aí, tudo o que aconteceu antes dessa sentença de exclusão, ela tem que ser preservada em prol do princípio da boa-fé, né? Do terceiro que negociou, vamos dizer assim, nesse momento, tá? Com esses herdeiros. Até porque esse herdeiro era um herdeiro aparente. Tudo indicava que ele seria o herdeiro aparente. Durante o trâmite do processo, houve essa sentença de exclusão, tá?
Mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhe perdas e danos. Então, vamos dizer que, havendo a sentença de exclusão, no caso da Suzane Richthofen, volto a dizer sobre ela, porque é muito claro do crime que ela cometeu. Mas, no caso dela, se deste período eles alugaram a casa, fizeram uma série de benfeitorias pela casa, e ela que custeou isso, vamos dizer assim, até porque ela era uma herdeira aparente, queria se beneficiar por recebimento dos aluguéis, digamos assim, né? E ela tem no processo de inventário a sentença de a excluir dessa herança, se ela prova, na verdade, que ela investiu, né, fez benfeitorias, ela pode solicitar a restituição disso, né? Tanto é que está isso no parágrafo único, olha só, o excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito à indenização das despesas com a conservação deles, né? Então, esse caso, ele se enquadra exatamente no caso do parágrafo único, tá? O que é essa questão de prejuízo, né, prejuízo não, do herdeiro ter sido prejudicado, que ele pode demandar perdas e danos, na verdade, assim, ele ter alugado, vamos dizer assim, por um valor muito ínfimo o imóvel, porque existia uma suspeição de que ela que cometeu o crime e de que ela poderia, na verdade, alugar, mas que ninguém queria alugar, então ela baixou o preço, enfim. A hora que ela foi excluída da sucessão, ela pode falar assim, não, peraí, né, você me pressionou a fazer um negócio, assim, vai ser uma discussão, né, a me fazer um negócio num valor inferior, enfim, eu fui prejudicada, então me repara aí, porque eu fui prejudicada nesse negócio, tá? O entendimento e a análise aqui do 1817 do Código Civil, por isso que eu coloquei lá, teoria do herdeiro aparente versus princípio da boa-fé, tá? Tanto é que eu tenho esse comentário aqui, olha, na perspectiva do princípio da boa-fé e da própria teoria da aparência, não podem ser prejudicados aqueles que, amparados na legítima expectativa da qualidade de herdeiro, firmam com este uma relação negocial juridicamente possível. Por fim, note-se que, uma vez excluído da relação sucessória, o herdeiro é indigno. É obrigado, então, a restituir os frutos e os rendimentos dos bens da herança que houver percebido, embora ele tenha o direito de ser indenizado pelas despesas de conservação, né? Na perspectiva da regra, que vai vedar, é claro, né, o enriquecimento sem causa, tá? Eu achei esse tema bem interessante, mas ainda não terminou ainda essa parte dos excluídos da sucessão. Por quê? Porque o artigo 1818 ainda fala de uma possibilidade, vamos dizer assim, de perdão para esse indigno, tá? Olha só. Aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico, tá? O que é isso? A possibilidade, na verdade, de perdoar o filho que caluniou. Só que esse perdão, ele tem que ser clarificado, né? Ou seja, tem que ser feito uma lavratura numa escritura pública, ou a confecção de um documento, a gente pode pensar numa carta, num e-mail, numa gravação digital, num áudio, enfim, desde que não haja dúvida da sua autenticidade, o que não dá para falar que é uma prova fraudulenta, tá? Por isso que essa questão aí das declarações feitas hoje em via eletrônica,
Hoje não tem jeito, né? A gente faz tudo eletronicamente, mas tem uma atenção redobrada, cautelada, enfim, por causa dessa vulnerabilidade da fraude, né? É possível, mas tem que ser algo, né, feito, tem que ser algo verdadeiro, e hoje em dia dá para se provar essa verdade, tá? Então é o seguinte, o 1818 fala dessa possibilidade de perdão, tá? Daquele que é considerado indigno. O que vai acontecer? Vai acontecer a hora que você, lá na frente, no 1961, e no 1962, e no 1963, né? Eu falo lá na frente porque fala sobre deserdação, é que a gente vai conseguir fazer um paralelo, tá? Então, essa tela aqui tá pequenininho, mas é só para vocês entenderem o seguinte. Lá no 1961 do Código, vai falar sobre deserdação, tá? Então, fala assim, olha, que os herdeiros, eles podem ser privados da legítima ou deserdados, né? Em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Então, além das causas mencionadas no 1814, que a gente já viu, que é aquela do condenado, autor ou coautor de homicídio doloso ou tentativa, de crime calunioso, de usar meio violento ou fraudulento para inibir o autor da herança a dispor livremente dos seus bens. Então, além dessas causas, né, o que autoriza a deserdação dos descendentes por seus ascendentes, aqueles que cometerem ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, desamparo dos ascendentes em alienação mental ou grave enfermidade. O 1963 fala, além das causas enumeradas no 1814, autoriza a deserdação ainda, né, pelos descendentes, dos ascendentes pelos descendentes. Então, o 1962 fala dos descendentes para os ascendentes, e o 63 fala dos ascendentes para os descendentes. Ofensa física, injúria grave, essas coisas, né? Relação ilícita com a mulher ou companheira do filho ou do neto ou do marido, ou companheiro da filha ou da neta, desamparo do filho ou neto com deficiência mental, enfim, elenca, tá, essas situações de deserdação. Agora, o que a gente precisa ter em mente? Que isso é um procedimento que eu não posso falar que implicitamente, não há como se falar numa deserdação implícita, tá? Assim como dá para falar de o sucessor ser considerado indigno sem ter a comprovação efetiva dos crimes cometidos que estão elencados no 1814, tá? Então, isso é relacionado, à indignidade relacionada com a deserção, sim. Né? O que vai acontecer? Para a gente entender, por isso eu coloquei aí procedimento. Aberta a relação sucessória, com a morte do testador, é que será necessário ainda que o herdeiro instituído ou beneficiário, mediante uma ação própria, que deverá tramitar no próprio juízo do inventário ou arrolamento, prove a veracidade da causa alegada pelo testador. Prove a possibilidade de deserdação, tá? O prazo para isso, decadencial, é de 4 anos, para ingressar com essa possibilidade de deserdação, tá? A contar da abertura do testamento, coincidindo com o mesmo prazo para ação da exclusão do herdeiro, ou do legatário por indignidade. Né? Então, isso está lá, no caso, no 1815, né, que foi o único artigo que a gente não leu desse capítulo mesmo dos excluídos da sucessão. 1815 fala aqui, ó, a exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença. Parágrafo único, o direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos, tá?
que é o que eu estou mencionando aqui, contados da abertura da sucessão. Perfeito. Findo esse prazo, ou julgado improcedente o pedido, restará sem efeito a deserdação imposta no testamento, tá? Então, são institutos parecidos, semelhantes, e que adotam um procedimento, um rito processual específico, não dá simplesmente para você alegar, tá? Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para vocês, que eu não estou vendo. Pessoal, eu vou falando, né, mas vocês podem perguntar. Certo, beleza, Dan. Então, vamos lá. De novo, vou voltar aqui, ó. Só para ficar claro. Vou insistir, mas a ideia é essa. A gente vence pela repetição. Já respondemos a primeira pergunta da legitimidade sucessória do embrião. Já respondemos da legitimidade da pessoa jurídica ser beneficiária em testamento. Já respondemos sobre os impedimentos sucessórios, quem são os impedidos. Já lemos, inclusive, no artigo, né, no 1801, tá? Já vimos a questão da não possibilidade de vocação hereditária de animais e coisas. Já trabalhamos sobre, acabamos de concluir agora, aqueles que são os indígenas, né, que são os excluídos da sucessão, e agora nosso último tópico, tá? O que é herança jacente, né? O nome já fala, né? É uma herança que jaz. Vamos lá para a nossa última, para a resposta da nossa última questão. Deixa eu ver, esse slide aqui. Isso. O que é herança jacente? Se vocês prestarem atenção no código, do 1819 ao 1823, existe um capítulo próprio intitulado da herança jacente, tá? Então, começa com o artigo 1819, que fala o seguinte: falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo, notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. Então, o termo, tá, que aparece aqui é vacância. Mas antes da herança ser declarada vacante, o que eu preciso entender? O que é herança jacente? Então, vamos conceituar. Pode-se conceituar herança jacente como aquela em que o falecido não deixou testamento ou herdeiro notoriamente conhecido. Não sabe para quem vai. Por isso que a herança passa por um período onde literalmente jaz, enquanto não se apresentam herdeiros para reclamá-lo. Ignorando quem seja, do ponto de vista ideal, o novo titular do patrimônio deixado, ou seja, jaz a herança, enquanto não se acha esse herdeiro deixado, tá? Bom, o que acontece, né? E se não aparecer herdeiro, nenhum herdeiro? Se não aparecer nenhum herdeiro, é justamente nessa situação que se converte a herança jacente em herança vacante. Isso está aqui no 1820, tá? Então, olha ali. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual e decorrido 1 ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado ou penda habilitação, será declarada vacante. Então, primeiro, né, não há uma herança, né, declarada vacante que não passou pelo período da jacência, né, de ser jacente, tá? Há também essa questão da herança jacente de assegurar aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas, tá? Desse decujus, né?
nos limites das forças da herança. Então, isso está no 1821, tá? A vacância, então, gente, ela somente é reconhecida quando não há habilitação dos herdeiros para herança, né? Então, o que é legal a gente entender é que esse termo herança jacente, né, significa um estágio, né, meramente provisório da herança. Por quê? Porque precisa ser, primeiro, ser arrecadado esses bens, né, precisa ser expedido, vamos pensar assim, aberto o inventário, né, por terceiros interessados. Normalmente o poder público tem esse interesse, justamente por conta de perceber dívidas tributárias em relação a imóvel, por exemplo, né, e ninguém reclamar por esse imóvel, enfim, né, mas tem que ser feita a arrecadação desses bens, tem que ser feito a expedição desses editais para verificar a possibilidade de existência de herdeiros, né, e aí somente depois disso cumprido é que ela pode ser declarada vacante. E o que acontece com a herança vacante, né? Está no 1822, então a declaração de vacância da herança não prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem, porque vai ter um prazo de habilitação. Mas, decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão a domínio de quem? Do município ou Distrito Federal, se localizado nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Como a gente não tem mais território federal, vai, né, para o município onde está localizado, está situado esses bens da herança, tá? Parágrafo único. Não se habilitando até a declaração de vacância, os colaterais ficarão excluídos da sucessão. Então, existe um período de habilitação, de acordo, né, respeitando os editais, tá? Para a gente finalizar, eu tenho aqui um acórdão, né, para a gente entender um pouquinho só essa questão de perceber o trâmite, né, nessa situação de você de herança jacente para herança vacante, tá? Não é relacionado à ação popular, enfim, aqui essa súmula 98, mas só para a gente entender. Então, ele é um acórdão grande, eu coloquei ele em 2 telas, que são as nossas 2 últimas telas, tá? Eu vou ler aqui, vamos ver se vocês acompanham. Olha só, é um recurso especial, é uma ação popular, uma anulação, a tentativa de anulação do testamento, e decidido aqui que foi inadequada essa via eleita para anular o testamento, tá? Aí está falando aqui, né, o artigo 9º do Regimento Interno do STJ dispõe que a competência das sessões e turmas é fixada em função da natureza da relação litigiosa. Aí está falando especificamente na questão processual, tá? No caso, não obstante tratar-se de ação popular, o fato é que a relação em litígio é eminentemente de ordem privada, pois litiga-se a nulidade do testamento. Então, o interesse da administração pública é um interesse, entender, né, que é um interesse reflexo, então, por isso, e que é em razão da possível conversão da herança vacante, por isso que ele está falando desse afastamento aí da sessão e turma de direito público, tá? Bom, desculpa. 2. Para que o ato seja sindicável mediante uma ação popular, deve ele ser a um só tempo nulo ou anulável e lesivo ao patrimônio público, no qual se incluem os bens e os direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico, turístico, tá? Então, com efeito, mostra-se inviável deduzir em ação popular uma pretensão com a finalidade
de uma mera desconstituição de ato por nulidade ou anulabilidade, sendo indispensável a asserção de lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público. Então, entendeu que não cabe isso via ação popular. Vamos ver qual que é o caso específico. No caso, pretende-se a anulação do testamento por suposta fraude, sendo que, alegadamente, a herança tornar-se-ia jacente. Daí não decorre, todavia, nem mesmo em tese, uma lesão aos interesses diretos da administração. Isso porque, ainda que se prosperasse a alegação de fraude na lavratura do testamento, não se teria por si só uma lesão ao patrimônio público, porquanto tal provimento apenas teria o condão de propiciar a arrecadação dos bens do falecido, com o subsequente procedimento de publicação de edital, que é o procedimento para se tornar vacante, para a herança jacente se tornar vacante. Aí, olha só a explicação. A jacência, ao reverso do que pretende demonstrar o recorrente, pressupõe a incerteza de herdeiros, não percorrendo necessariamente o caminho rumo à vacância, tendo em vista que, após publicados os editais de convocação, podem eventuais herdeiros se apresentarem, dando início ao inventário, aí lá no 1819 a 1823, que é exatamente a parte aqui que fala do Código Civil, que fala sobre a herança jacente. Né? Aí tem aqui embargos de declaração, aqui é questão procedimental específica. Por que que eu trouxe esse acórdão? Justamente para a gente entender aqui, ó, esse procedimento, tá? Da herança jacente para se tornar herança vacante, e para explicar, na verdade, isso, né? Aí, gente, para concluir, eu de novo vou voltar lá para nossa tela. Primeira, mostrando aqui que a gente respondeu o que é a herança jacente, tá? Então, a gente concluiu esses 6 tópicos da aula de hoje. Eu vou entrar lá no sistema agora para liberar os 3 testes que vocês já têm as respostas. Deixa eu só ver se eu preciso de presença de mais ninguém. Não, eu acho que eu anotei todo mundo. Perfeito, todo mundo que está aí está presente. Edmilson, fica tranquilo, já coloquei sua presença aqui, tá? Vocês têm dúvida, querem comentar alguma coisa? Diga. Professor, boa noite. Então, a herança jacente é uma ausência de herdeiro, né? É uma dificuldade em se estabelecer quem é o herdeiro, né? Uma dificuldade, porque pode ter, né? A gente não sabe, entendeu? Então, assim, eu gostei dessa segunda fala sua. É uma dificuldade de se encontrar herdeiros. Tá. E no caso de um herdeiro legítimo, seja ele de uma forma ou de outra, mas ele é um herdeiro legítimo, em que ele desiste da ação, ele fala da herança. Eu não quero essa herança, mas ele é um devedor. O credor pode se habilitar no lugar dele? E de que forma que ele se habilita? Não, na verdade, assim, ele pode renunciar à herança, tá? Existe a possibilidade de renúncia. Tá aqui, ó, vou até abrir o código de novo, ó. A gente viu isso na aula passada, a questão da possibilidade de renúncia. Inclusive, a gente viu esse artigo também, a aceitação e renúncia da herança. Pode. Então, essa pessoa, ela pode renunciar à herança, entretanto, se ela for, se ela dever, esse terceiro interessado pode se habilitar neste processo de inventário e falar assim, olha, ele quer renunciar, entretanto, ele teria que satisfazer a dívida que ele tem comigo, entendeu? Então, assim, a gente poderia, senhor juiz, eu estou falando uma coisa de uma forma bem simples, tá? Senhor juiz,
impeça não considere essa renúncia, garanta pelo menos o meu crédito, que ele paga a minha dívida, e o restante, né, ele pode renunciar, tá? Isso é possível no próprio processo. Quer ver? Deixa eu só... Isso é... Habilitação de credor, 1813 do Código Civil vai te responder a sua pergunta, tá? Quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Tá? Perfeito, obrigado. Professor, Diga. vou fazer uma pergunta. Existem 3 herdeiros. Ele mudou para outro estado e ninguém sabe o paradeiro dele. Como é que localiza? A justiça que vai atrás tenta... Ele tem que ser citado, né? E não tem como, ele tem que ser citado. Seja por carta precatória, carta rogatória, se ele estiver em outro país, entendeu? E aí, se não localizado, tem que... Aí é processo civil, aí tem que respeitar os trâmites da legislação, né? Por carta precatória ou carta rogatória, ou então, se não isso for possível, por edital. Tá, tranquilo. Tá? O que mais, gente? Posso interromper a gravação?